Europod. Lembro-me de ver filmes de espionagem quando era miúdo, do tipo em que se apanha uma câmara de segurança e se vê o reflexo de alguém na janela de um carro. Depois clicam num botão mágico chamado melhorar 3 ou 4 vezes e conseguem obter uma imagem nítida de todo o rosto da pessoa. Fiquei muito atento às câmaras de segurança desde essa altura e às câmaras em geral, acho eu. Quando passeio com um pequeno grupo de amigos e levamos uns 6 cães, somos frequentemente vítimas do TikTok de alguém. Se a tecnologia está presente nas nossas vidas, que papel desempenha a inteligência artificial na nossa segurança? Os governos, a polícia e outras instituições parecem ver uma oportunidade de trabalhar para o seu objetivo de tornar as cidades e cidadãos mais seguros. O problema pode ser o saber quem regula e como, e quem regula hoje pode não ser quem tem o poder amanhã. Podemos, nós, sentir-nos seguros? Neste episódio vamos analisar algumas das formas como a inteligência artificial é utilizada na segurança, como o policiamento, o reconhecimento facial, o controle de fronteiras e as táticas de guerra. Bem-vindo ao podcast A IA e Tu. Estamos a assistir a uma revolução tecnológica com o boom da inteligência artificial. São muitas as perguntas e eu não sou de todo um robô. Neste episódio vamos analisar as formas como a inteligência artificial é utilizada pelos governos e pelas instituições em prol da segurança. Como a inteligência artificial protege uns enquanto coloca outros em perigo. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade. Uma forma de a inteligência artificial poder ter um impacto positivo na segurança é no seu próprio campo de ação, online. Para mim, a cibersegurança parece estar a tornar-se um problema cada vez maior com o crescimento da rede. Pode ter a ver com o facto de que recebo tentativas de burla todos os dias. Costumava receber frequentemente mensagens de correio eletrónico que me informavam que um familiar distante tinha morrido e me tinha deixado como único herdeiro de uma fortuna muito substancial. Muito fácil de desmentir, claro, mas atualmente as ameaças à segurança online são cada vez mais difíceis de detectar. O que os modelos de inteligência artificial podem fazer é ajudar a identificar e a comunicar ameaças à cibersegurança, especialmente no âmbito de organizações e empresas. O trabalho de um modelo artificialmente inteligente pode ajudar a detectar ameaças, reduzir o erro humano e a reduzir o tempo de resposta, especialmente para uma equipa de informáticos sobrecarregada. Parece muito bom? Bem, infelizmente há também um lado bastante controverso na implementação da inteligência artificial com o objetivo de alcançar alguma segurança. Em primeiro lugar, há a prática que se tornou famosa no filme Relatório Minoritário, o policiamento preditivo. A ideia básica é impedir um crime antes mesmo de ele acontecer. Era ficção, já não é. Um modelo de inteligência artificial pode analisar grandes quantidades de dados, como o local, a hora e até as condições climatéricas de crimes anteriores, para saber quando e onde podem voltar a acontecer.
Esta informação é depois utilizada para aumentar a presença policial e as patrulhas nas zonas que a inteligência artificial determina como sendo de alto risco. Outros programas de inteligência artificial podem analisar quantidades de dados humanos, como os registros criminais e outras coisas que são consideradas fatores de risco, como o abandono escolar. Correndo o risco de me repetir, este é mais um caso em que os dados utilizados para treinar a inteligência artificial são imperfeitos. Basta olhar para os Estados Unidos, onde estes programas de inteligência artificial têm sido utilizados em todo o país. Foi demonstrado que o policiamento preditivo assinala pessoas de cor e indivíduos com baixos rendimentos em taxas muito mais elevadas do que outros grupos demográficos. Os recursos são então redistribuídos e a polícia é enviada para patrulhar os bairros onde vivem as pessoas que são algoritmicamente definidas como autores de crimes. Os algoritmos são alimentados com dados do passado, o que perpetua as desigualdades existentes. A lógica dita que se fizerem mais patrulhas num bairro, é provável que se detetem mais crimes. Isto, por sua vez, apenas cria mais dados para o modelo de inteligência artificial, criando um ciclo vicioso. Depois há a tecnologia biométrica, a que utiliza câmaras, que podem ser fixas ou em vídeo, para fazer corresponder imagens armazenadas ou em direto de indivíduos com base de dados. Também pode utilizar o reconhecimento facial para efetuar análises de emoções, analisar movimentos de multidões ou simplesmente detectar comportamentos ilegais em direto. Mais uma vez, a tecnologia pode ser útil ou perigosa. Pode impedir um ataque terrorista, ajudar a evitar debandadas em grandes multidões ou tornar-se um instrumento perfeito para regimes totalitários, invadindo a privacidade, restringindo a liberdade e reprimindo a dissidência. Já alguma vez teve a sensação arrepiante de que alguém o está a observar? Se estiver na estação de metro de Willesden Green, em Londres, sim. Transport for London, o organismo governamental da cidade responsável pelo sistema de transportes, testou um modelo de inteligência artificial nas imagens de vigilância de uma das suas paragens de metro. De acordo com a Wired, para além de detectar os passageiros e os utilizadores de cadeiras de rodas, a inteligência artificial assinalou as pessoas que estavam sentadas nos bancos durante um longo período de tempo. Antes dos Jogos Olímpicos de Paris, organizações não governamentais como a Amnistia Internacional manifestaram a preocupação com o plano do governo francês para utilizar a vigilância da inteligência artificial no que prometia ser um período extremamente concorrido e movimentado para a capital, como foi. Até 2025, a polícia poderá utilizar as imagens das filmagens de inteligência artificial para detectar sacos abandonados ou mesmo lutas. A lei que foi aprovada para permitir esta utilização de inteligência artificial não autoriza a utilização de reconhecimento facial em direto, como acontece na China, por exemplo, mas os críticos receiam que este acréscimo às medidas de segurança francesas acabe por durar muito para além dos Jogos Olímpicos e se torne uma parte normalizada da vida parisiense. Embora a inteligência artificial seja frequentemente apresentada como uma forma de manter os cidadãos seguros, em alguns casos a tecnologia de inteligência artificial é também utilizada por regimes autoritários para atingir o seu próprio povo e eliminar qualquer forma de resistência ou protesto. Por exemplo, no ano passado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu que a utilização do reconhecimento facial do Estado russo para identificar um manifestante, Nikolai Glukin, constituía uma violação dos seus direitos humanos. Uma vez identificado, Glukin tinha sido detido por realizar um protesto pacífico a solo no metro. Lembra-se dos manifestantes pró-democracia em Hong Kong? Também eles receavam ser efetivamente visados pela tecnologia de reconhecimento facial. Foi por isso que começaram a utilizar ponteiros de laser para perturbar as filmagens das câmaras na esperança de que isso dificultasse o reconhecimento facial.
As organizações de direitos humanos estão muito preocupadas com estes níveis elevados de vigilância da inteligência artificial. Estão também a fazer campanhas contra a sua utilização crescente para o controle de fronteiras e as suas consequências para o direito de asilo e de guerra, especialmente quando os civis podem ser prejudicados. Comecemos pelo controle das fronteiras. A Frontex, Agência Europeia de Controle das Fronteiras, foi acusada de violar os direitos humanos e de utilizar tecnologias de inteligência artificial que permitiram abusos graves. Uma investigação da Human Rights Watch afirma que os dados recolhidos a partir de vigilância aérea por drones no mar Mediterrâneo levaram, por exemplo, à detenção de refugiados pelas autoridades líbias. A Frontex afirma que a sua vigilância aérea salva vidas. Outra ferramenta que tem sido discutida é um projeto de software de inteligência artificial chamado IT Flows para prever os fluxos migratórios. O software utiliza dados de uma grande base de dados europeia de migrantes. Uma investigação realizada pelo meio de comunicação social Disclose revelou dúvidas no seio do Conselho de Ética criado para supervisionar este mesmo projeto. Num rascunho do relatório divulgado pelo Disclose, os membros alertaram para o facto destes dados poderem apresentar vários riscos se forem utilizados indevidamente para estigmatizar, discriminar, assediar ou intimidar indivíduos, especialmente aqueles que se encontram em situações vulneráveis, como os migrantes, refugiados e requerentes de asilo. A lei da inteligência artificial, sobre a qual falaremos no próximo episódio, considera que alguns destes sistemas são de alto risco no que diz respeito aos direitos humanos, mas continua a permiti-los. Também cria exceções para o controle da migração. Em março de 2024, uma coligação de organizações não governamentais, incluindo a Amnistia Internacional, assinou uma declaração para sublinhar várias lacunas em matéria de direitos humanos, permitidas pela lei no que se refere ao controle das fronteiras. Por exemplo, o reconhecimento de emoções é geralmente proibido pela lei, mas existe uma exceção para o controle das fronteiras. Por último, temos de falar sobre a inteligência artificial e a guerra. De facto, algumas das primeiras investigações sobre inteligência artificial foram realizadas para fins militares durante e depois da Segunda Guerra Mundial. A inteligência artificial já é usada no campo de batalha pelos Estados Unidos, Rússia, França e outros de muitas formas. Uma delas é identificar e selecionar alvos utilizando drones associados à inteligência artificial. Estes combinam dados como a localização, imagens de suspeitos e até espionagem humana. Os defensores desta tecnologia dizem que significa menos tropas no terreno, salvando assim vidas. Afirmam também que é mais precisa, evitando assim vítimas civis. Os críticos alertam para o facto de estes sistemas poderem estar errados. Recentemente, um sistema utilizado por Israel, denominado Gospel, foi alvo de fortes críticas. Segundo o ex-chefe das Forças de Defesa de Israel, Aviv Kochavi, a tecnologia de inteligência artificial é capaz de gerar 100 alvos por dia. Peritos e académicos de todo o mundo, incluindo Nancy O'Kyle, do Centro para a Política Internacional, manifestaram a sua preocupação pelo facto da inteligência artificial estar a ser utilizada intencionalmente para atingir civis. O governo israelita alega que os alvos gerados pela inteligência artificial permitem uma melhor compreensão dos locais onde há civis e dão uma pontuação para o número provável de mortos. Mas várias organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos condenaram o caráter indiscriminado dos bombardeamentos. No futuro próximo, o que mais se teme é o aparecimento de armas letais autónomas alimentadas por inteligência artificial, ou seja, armas que atingem um alvo sem aprovação humana prévia. E isso já está a acontecer na Ucrânia com alguns drones, segundo os especialistas.
A intensa interferência nas comunicações de rádio e GPS na Ucrânia apenas acelerou a mudança, uma vez que os drones autónomos podem muitas vezes continuar a funcionar mesmo quando as comunicações são cortadas. Pior ainda, o grande receio é que os sistemas de inteligência artificial escapem ao controle humano e comecem guerras uns contra os outros. A ONU já afirmou que os sistemas letais autónomos devem ser proibidos. Então, como é que se sente? Eu sei como me sinto, muito dividido. Falámos num episódio anterior sobre a possibilidade de os sistemas de inteligência artificial promoverem um mundo mais igualitário, e penso que este episódio é a prova de que a forma como utilizamos a inteligência artificial é dual e depende dos limites que estabelecemos. A segurança e a guerra são, obviamente, áreas de alto risco, pois têm impacto na liberdade, na vida e na morte. Como o falecido engenheiro e militar da Força Aérea Norte-Americana Aaron Bushnell disse: podemos ter o mundo dos nossos sonhos amanhã, mas temos que estar dispostos a lutar hoje. Obrigado por ouvir o podcast A IA e Tu. Todas as semanas respondemos a uma pergunta sobre a inteligência artificial e o seu lugar nas nossas vidas de hoje e de amanhã. A seguir, vamos voltar-nos para os nossos políticos e ver se estão realmente a fazer alguma coisa para regular a inteligência artificial. Já só podemos ter esperança? A IA e Tu faz parte do WePod, um projeto financiado pela Europa Criativa para promover parcerias jornalísticas na área dos podcasts. Está disponível em 7 línguas e é produzido e distribuído pela Europod em parceria com o Expresso, Podium Podcast, Cora Media e Agence France Presse. O autor dos textos desta série é Julie Simond. Este episódio foi editado por Alexander Damiano Ricci, Ana Ribera Garcia Rubio, Micaela Cancella Kiefer, Francesca Milano e Cláudia Torrisi. O produtor de A IA e Tu é Alexander Damiano Ricci. A direção artística, o design de som e a montagem são de Jeremy Bucchi. A banda sonora original é da autoria de Thomas Kusberg e contou com o consultor vocal Sedan Andlar. Composição original de Thomas Kusberg e Cornil. Sonoplastia original de Jeremy Bucchi. Argumentos originais de Julie Simond. As redes sociais são do Tiago Serra Cunha. A edição do áudio em português é de João Martins, com coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Lourenço Medeiros. Tal como a inteligência artificial veio facilitar o nosso dia-a-dia, na Quinto trabalhamos para tornar a sua mobilidade mais simples e descomplicada. Com a Quinto, o renting automóvel é a opção inteligente para um custo fixo mensal, com tudo incluído, sem surpresas ou preocupações. Saiba mais em quinto.pt. Quinto, o futuro da mobilidade.